Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Debate ESMA. O nosso Debate ESMA de hoje é sobre um tema super especial. No mês de maio, que é o mês que a gente está, no dia 25, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. E o IEDMA considera super importante a gente trazer esse tema à baila, né? Falar sobre a importância da adoção legal, falar sobre os riscos da adoção ilegal e falar também sobre outros pontos relativos a essa temática. Antes de a gente aprofundar no tema, a gente considera importante a gente falar sobre um caso que aconteceu recentemente no nosso país, recentemente mesmo, foi há pouquíssimo tempo, enfim, quem tiver interesse, ele foi veiculado em todos os meios de comunicação, quem tiver interesse pode pesquisar e depois ler mais sobre o assunto. Falar também que esse caso ainda está sendo investigado, então a gente não tem, enfim, mais informações sobre ele, não é papel do IEDMA fazer investigação policial, fazer parecer, dar sentença, não é isso. A gente quer trazer conhecimento de todos, esse caso que foi veiculado, para a gente debater, trazer reflexão, trazer conhecimento para a população, certo? Comentando o caso, aconteceu recentemente em Santa Catarina. As autoridades policiais de lá foram notificadas por familiares sobre o desaparecimento de uma criança, um menor de 2 anos de idade. E esse menor ele foi encontrado por autoridades policiais do estado de São Paulo, dentro de um carro, com um homem e uma mulher, e essas pessoas elas não eram familiares nem responsáveis pela criança. Essa mãe ela foi questionada e ela informou que entregou voluntariamente essa criança, né? Enfim, de qualquer forma, seria uma forma de adoção totalmente legal e regular, né? De acordo com a legislação brasileira, e a gente vai aprofundar, falar sobre isso mais para frente. Mas vale a gente lembrar também que junto, enfim, inevitavelmente, junto a essa investigação, é necessário também verificar a possibilidade de ocorrência de tráfico de pessoas, se houve ou não pagamento e recebimento, né, de valores pela entrega dessa criança. Então, outros pontos importantes precisam ser analisados junto com esse desaparecimento e essa entrega dessa criança, tá? A conduta dos dois adultos e também da mãe vão ser investigados, enfim. E caso algum deles tenha incorrido em mais crimes, serão punidos. Isso não é o foco do nosso debate hoje. Mas a gente também é importante a gente falar que, pelas informações que a gente tem, essa mãe, ela está em estado de fragilidade, vulnerabilidade, que isso também acende para uma outra problemática que envolve muitas adoções ilegais e irregulares no nosso país, né? Eu quis citar esse caso porque, infelizmente, não é um caso isolado. A adoção ilegal ela é muito comum no nosso país, né? É uma triste realidade brasileira, né, Cristiane? Olá, Luciana, olá a todos. Realmente é uma realidade ainda, né, no século XXI. Eu gostaria de só lembrar aqui que lá atrás, muito, né, atrás, antes da gente ter uma legislação própria sobre adoção, né, e se tratar a adoção como se trata hoje, existia o que as igrejas, né, colocaram como nome da roda dos excluídos. Era, por exemplo, uma instituição geralmente da Igreja Católica, onde você tinha um lugar que era, você tinha como colocar ali um bebê, você tocava uma sineta e aquilo ali rodava e o que estava do lado de fora entrava, como se fosse uma roda, uma porta giratória, né? E isso chamava Roda dos Excluídos, onde as mães que não tinham condições de cuidar dos seus filhos colocavam, né, para aquela instituição, como eu falei, né, ligada geralmente à Igreja Católica, e aí os padres e as freiras davam um destino àquela criança, colocando numa família adotiva, né? Isso, essa prática foi abolida, né? Isso não acontece mais. E hoje a gente tem todo um procedimento para adoção, né? Existe a lei da adoção, existe a previsão na Constituição Federal, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que prevê toda a proteção para aquele menor, né? Então, por exemplo, eu sou mãe adotiva.
E eu, no momento que eu decidi tomar essa decisão, eu fui buscar, né, como eu sou advogada, eu sabia né, de onde procurar, muita gente não sabe, né, mas aí é uma coisa até que a gente pode aqui, já aproveitando esse momento, falar, o site dos tribunais de justiça dos seus estados, o próprio site do Conselho Nacional de Justiça, tem todo o procedimento, eles colocam até chamando de passo a passo, né, para ajudar aquela pessoa que não quer, por exemplo, não procurou ainda um advogado, mas quer saber de antemão o que ela vai precisar fazer para adotar uma criança. Né? Esse é o primeiro passo. Né? Tomou a decisão, procura informações que sejam sérias, que sejam legais para poder tomar aquela atitude. Então, o procedimento, antes de você procurar, tem muita gente que pensa, né? Eu vou procurar a criança, eu vou visitar um abrigo para, de repente, se eu gostar de alguma... Não é assim, né? Não é essa fase. Primeiro, você tem que se habilitar como pai ou mãe para poder adotar uma criança. Né? O procedimento começa com uma análise de assistente social e de psicólogo da pessoa que quer adotar. Aquela pessoa ela tem condições de adotar uma criança, né? Condições, não estou falando aqui de dinheiro, né? Não precisa ser rico para adotar, né? Tem muita gente que acha que não, tem que ter uma condição financeira. Não, não é assim. Você tem que ter o mínimo de condições de você ter onde colocar aquela criança, né? De você ter bases emocionais para aquela criança, né? E o mínimo necessário para aquela criança sobreviver, viver com qualidade. Então, por exemplo, você vai até primeiro ato, né? Você vai até uma vara da infância e da adolescência, da juventude. Então, você procura essa vara, você vai ter ali a lista de documentos que você tem que apresentar, que é basicamente a sua certidão de nascimento ou casamento, se você é casado, porque é importante lembrar que o solteiro também pode adotar, né? Não necessariamente tem que ser casado, pode ser um casal com uma união estável também, que pode adotar. Então, não há impedimento. Inclusive, casais homoafetivos, né, como a gente vê muito na mídia falando, também podem adotar, adotam muito, né, e geralmente são pessoas que não têm restrições quanto às crianças, né, eles são mais permissíveis em relação à criança que eles querem adotar, né? Porque existe lá, depois eu vou falar, uma regrinha aí que costuma-se inicialmente pensar para adoção. E aí você, a sua identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e certidões cíveis e criminais, né? Para ver se você tem antecedentes e tal, e como é que está a tua vida, né? Na esfera civil, né? E aí você apresenta tudo isso, em seguida você vai ser chamado para estando tudo ok com a sua documentação, você vai ser chamado para uma entrevista. Primeiro é uma entrevista individual. Então, você vai ser entrevistado por uma assistente social e uma psicóloga ou psicólogo, e você vai responder as perguntas, né? Ou você sozinha ou você casal. Você responde tudo, qual é o seu objetivo, por que você está querendo adotar, né? Quais foram os motivos que te levaram a adotar, qual é a estrutura que você tem. Em seguida, você vai ter uma entrevista na sua casa, para eles irem à sua casa, conhecerem a sua casa, conhecerem a sua rede de apoio, que também é importante. Como eu, por exemplo, eu sou solteira, na época que eu estava adotando, a minha rede de apoio principal era a minha avó. Então, assim, elas quiseram conversar com a minha avó conversou com elas, porque é importante eles conhecerem a família, né, que é a rede de apoio primeira. Não necessariamente, às vezes, tem gente que não tem, né, a família, mas tem amigos, tem vizinhos, tem pessoas que podem dar esse suporte, que para pais solteiros, pais de primeira viagem, né, geralmente é importante a gente ter essa rede de apoio. E aí, a próxima etapa aí você participar de um treinamento em que você tem ali várias pessoas, casais ou pessoas individuais que estejam adotando sozinhas,
que vão se reunir em algumas sessões, não é uma só, em que você faz quase que uma dinâmica de grupo. Você ouve palestras de mães adotivas, né, ou pais adotivos, de várias espécies. Por exemplo, na minha época, eu tive uma mãe que adotou sozinha um grupo de 5 irmãos, né? E ela não era rica, tá? Ela era uma pessoa até considerada, né, dentro das limitações dela financeira, uma pessoa pobre. Tanto que as crianças todas foram para a escola pública, mas ela quis adotar. Era um grupo de irmãos, ela se apaixonou por um, e aí viu que tinha mais, e aí aceitou os outros, né? E ficou, estava lá com os 5 filhos, né? E a gente, né, fica assim, nossa, como ela conseguiu fazer isso. Mas é o amor, gente, o amor faz coisas que a gente não imagina. Então, você, nessas entrevistas, né, principalmente nessa coletiva, você desconstrói um pouco o que você acha que é a adoção, né? Por exemplo, aquilo primeiro que você pensa, eu quero, geralmente as pessoas querem menina até 3 anos de idade, geralmente recém-nascida, né? Até 3 anos de idade, branca. Isso é a regra, né? Só que a partir do momento que você tem ali essa dinâmica, né? Começa a questão, mas por que até 3 anos? Né? Geralmente é uma coisa que as pessoas pensam, que também é totalmente errado, né? Porque geralmente a criança pode vir com um problema, com questões do que ela já passou, com traumas. Só que a gente pensa, gente, o biológico pode não vir assim? Né? Então, a gente começa a desconstruir um monte de coisa que a gente tem um pré-conceito em relação à criança que você está adotando. Né? Isso tudo é desconstruído. A cor também. A gente fez uma dinâmica lá em que eram mostradas várias fotos de pessoas famosas e que a gente, no grupo, era dividido em grupo, a gente tinha que definir se aquela pessoa era branca, era negra ou era indígena, né? Ou asiática, acho que tinha também essa opção. A gente não tinha unanimidade no grupo para dizer se aquela pessoa era branca ou era negra, né? Então a gente começa a questionar realmente várias coisas. Se realmente é isso, né? O que é branco? O que é negro? Né? Existe uma variação tão. E aí isso cai por terra também. Você acaba desconstruindo o que você inicialmente pensou. Depois dessa sessão, as psicólogas e assistentes sociais fazem um parecer, mandam para o juiz. Então, todo esse processo seu, todas essas entrevistas que você passou, vai para o juiz, vai para o Ministério Público também dá um parecer com base nesses pareceres técnicos e vai para o juiz. O juiz analisa tudo isso e diz se você está ou não habilitado para adoção. Esse é o primeiro documento que vai te fazer ser possível adotar ou não, para você seguir no processo. Então, estando habilitado, você recebe um certificado que é válido por 3 anos, tá? Para você e entra na fila da adoção. Hoje existe um cadastro nacional de adoção, então você preenche um formulário que é até bem estranho, porque você tem que colocar se você aceita, se a criança tiver algum problema físico, mental, de cor, de idade. Você faz ali um preenchimento, que na hora que você está preenchendo, bate um sentimento assim muito como se você estivesse negando determinadas crianças, né? Mas você tem que ser muito honesto ali naquele formulário, naquele questionário. Por quê? Porque, por exemplo, eu até a semana passada, em razão do Dia da Adoção, eu estava assistindo o programa Saia Justa, né? E a Astrid Fontinelli, que é uma jornalista bem conhecida e tal, ela é mãe adotiva, né, do Gabriel, e ela colocou que, ao preencher esse formulário, como ela também estava adotando sozinha, ela viu essas questões, ela botou tudo, ela falou, botei tudo não. Então, todas as questões de deficiência física, mental, mesmo leve, ela botou tudo não. E ela, né, o juiz questionou ela disse que o juiz questionou, mas por que não? Até para um transtorno mental leve, você respondeu não.
Aí ela falou assim, não, porque eu sou solteira, eu estou adotando sozinha e eu trabalho, eu vivo do meu trabalho. É a mesma situação minha, exatamente a mesma. Eu achei muito bom ouvir isso de uma outra pessoa, porque a gente acaba se sentindo muito culpado, né, de ter colocado aquela situação. Mas eu dependo do meu trabalho para poder sobreviver. Então, como eu poderia parar tudo para cuidar de uma criança que necessita de cuidados especiais? Né? Então, foi a mesma situação, e ela até questionou isso quando o juiz perguntou, e acabou que é aquela coisa, quem não tem um transtorno mental leve? Ela até questionou que todas nós aqui no programa, cada uma tem a sua questão, né? Então, assim, isso tudo vem depois, né? A gente, na hora, realmente, isso desconstrói muito o nosso pensamento em relação às coisas. Então, aí, você sendo habilitado, você entra na fila, de acordo com as suas escolhas, né? Você vai lá para um lugar da fila e você pode acompanhar pelo site do Conselho Nacional de Justiça o seu lugar na fila, né? Aí, quando, por exemplo, no meu caso, quando eu cheguei, estava chegando o final dos 3 anos, eu renovei o pedido, porque você tem até 120 dias para renovar o seu pedido antes dele terminar, para você não ficar no vácuo, né? De você, por exemplo, ser chamada e o seu certificado de habilitação estar sem o prazo, né? Invalidado, por não ter, você não ter renovado aquele prazo. E como na justiça é tudo muito lento, né, você tem que ficar muito atento com esse prazo, né? Então, eu sabendo disso, como no caso que eu não sou advogado, eu corri para renovar e fiquei em cima para ter o meu certificado habilitado, né? Aí consegui a renovação, e depois que eu consegui a renovação é que eu fui chamada, né, para uma menina, que eu queria só menina, né? Ela tinha 1 ano e 8 meses na época, e aí consegui a minha a minha criança, né, para adotar. Aí comecei a visitação, você começa uma visitação, você tem todo um estágio, né? A gente chama de estágio. É quase que um estágio probatório para ver se você se adapta à criança e se a criança se adapta a você. Passado esse período, você pode escolher, né, em pedir, em solicitar a adoção daquela criança. Aí sim, por enquanto, até a habilitação é um processo genérico, em que você só se habilita a ser adotante, né? E a partir do momento que você encontra uma criança, no meu caso, no mesmo momento que eu comecei a visitar, eu já sabia que ela era minha filha. Então, eu já iniciei imediatamente, antes dela chegar na minha casa, eu já tinha dado entrada na ação de adoção, né? E aí começa aí o processo de adoção. No meu caso, eu tinha uma pessoa da família que ainda reivindicava a guarda, né? Então, houve uma briga judicial, porque nem toda criança que está própria para adoção, pronta para adoção, disponível para adoção, ela está totalmente com o poder familiar livre, né? Ou seja, pode haver a condição da família biológica, de alguém da família biológica, estar brigando aí por essa guarda. E aí você ciente disso, que eles têm que ser totalmente cristalinos com você, que está no processo de adoção. Aí você vai questionar, contestar essa guarda, né? Então, apesar de estar aí com o poder familiar destituído da família biológica, no meu caso, houve essa briga a partir do momento que eu quis adotar, né? Mas, enfim, aí prevalece o melhor interesse da criança, né? Isso que a gente tem que sempre se ater, né? É o melhor interesse da criança. A lei até privilegia muito a família biológica, mas a gente tem que ver qual é o melhor interesse da criança. É aquela família biológica? Aquela família biológica tem condições de manter a integridade física e mental daquela criança? É o melhor para ela? É isso que os juízes têm que olhar. Infelizmente, a gente tem, aí seria caso para um outro debate, a gente tem casos, eu conheço casos
trágicos em relação a isso, mas não é o caso aqui, a gente está falando de coisas boas, positivas, né? Então, aí você se habilitou, conseguiu a habilitação, e o último passo, com a sentença, é você ter o ofício que você vai determinar ao cartório a emissão de uma nova certidão de nascimento, né? Então, aquela certidão antiga, ela é excluída do cadastro, do sistema, né? Vai ficar só naquele processo, e você vai ser emitida uma nova certidão com o nome dos pais adotivos, né? Então, esse é o procedimento em relação à adoção no Brasil, né? Eu vou voltar para a Luciana, para ela também ter comentários a respeito. Excelente explanação da Cristiane Bernardo, que é a fundadora e também diretora executiva da nossa instituição do IEDMA, e também lindo relato, né, do relato pessoal também que ela deu. Gente, a adoção ela é um ato de amor, sim, ela é um ato de amor incondicional, mas ela é um ato de amor e muita responsabilidade, né? Então, por isso que a adoção ela tem que ser regular, tem todo esse protocolo que tem que ser seguido, há um motivo para isso, né? Mas essa adoção regular, ela é para o bem de todos, principalmente dessa criança e desse adolescente, né? Exatamente para não abrir brechas para uma série de situações tristes que a gente não sabe, a gente não vai comentar aqui em detalhes, mas de violências, constrangimentos, comercialização da vida, né? Então, esse processo de adoção legal, regular, bonitinho, é o único mecanismo que é capaz de realmente proteger a criança, de buscar o melhor interesse dela, de protegê-la, garantir que ela seja realmente tratada como um sujeito de direitos, né? Para que ela não seja colocada numa situação de risco. Esse é o melhor caminho, certo? Gostaria de complementar algo? Não, perfeito, Lu. Eu só não vou nem em questão de complementar, mas como você falou de ato de amor, né? É importante a gente colocar aqui, né, no caso até no meu caso específico, como mãe adotiva, que esse ato de amor, a gente não está fazendo um milagre, eu sou boazinha, sabe? A gente não faz isso, sabe? A gente não é boa porque adota, né? A gente adota porque a gente quer dar amor e quer receber, né? É uma troca. Exato. Então, eu não sou melhor do que ninguém por eu ser mãe adotiva, né? Então, eu acho que é importante isso ficar, porque tem muita gente, já ouvimos de muita gente, nossa, como você é boa por você, né, fazer quase uma caridade. Não é uma caridade, entendeu? Eu acho que a gente faz até melhor para a gente do que para a criança, né? Exato, é um ato de amor, é uma troca, é uma construção de uma família linda, né? Essa criança, esse adolescente, ele vem também para agregar essa família, ele pode ser o primeiro filho, pode não ser, né, o primeiro filho. E a gente gostaria de agradecer a todos, a gente espera que com esse breve debate, como sempre a gente espera, né? Às vezes a gente não aprofunda tantos temas, mas a gente pretende que seja uma mola propulsora para outros debates mais profundos, mais complexos. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos sobre esse assunto, ou que a gente faça lives e aí a gente em tempo real até debate, né, discute, enfim, melhor o tema, podem mandar e-mail, mandar recado para a gente no e-mail que vai aparecer aqui no final desse vídeo, ou até mensagem para a gente nas mídias sociais, podem ficar à vontade, tá? A gente espera que essa mensagem ela chegue para vocês, que vocês possam repassar para outras pessoas que vocês conhecem, que o nosso principal objetivo aqui é o conhecimento legal. Quando a gente fala legal, é no sentido, bom conhecimento sempre legal, de acordo com a lei, chegue a todos vocês, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima. Tá, gente? Até a próxima.